Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Santo Dia. E é uma honra para mim ter você aqui comigo mais uma vez para juntos meditarmos em palavras de vida eterna, as palavras que Deus vai nos inspirando, né? Que vai nos mostrando, nos direcionando, e com isso vai fortalecendo a nossa fé, edificando a nossa caminhada aqui na terra, e que juntos possamos trilhar esse caminho de santidade. Sabe que nos últimos dias Deus tem me respondido uma oração bem específica que eu fiz outro dia atrás, e eu tô meditando ainda. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu ainda tô entendendo o que Deus tem para me dizer, né, sobre essa oração. Eu posso compartilhar um pouquinho, um trecho dessa oração com vocês, mas na oração eu pedi a Ele para me direcionar mesmo, para me revelar algumas coisas, especificamente quanto às minhas condutas, como a forma de pensar, de agir, e me fazer enxergar aquilo que ainda falta, sabe? Aquilo que eu ainda não cheguei lá e que Deus quer para minha vida. Aquilo que eu ainda não fiz, o que eu não disse, o que eu não pensei, o que não me esclareceu ainda, mas que em Deus eu sei que eu vou chegar lá. Então eu estou pedindo isso, para que Ele tire essa cegueira espiritual em muitas áreas da minha vida, né? Principalmente como um servo de Deus cristão, que eu estou tentando, lutando ser cada dia, e me ajudar também. Eu pedi a Ele para me ajudar a curar algumas feridas emocionais, para liberar perdão, para me ajudar a construir em mim a identidade que Ele sonhou para mim. Não tem sido fácil os últimos dias desse entendimento, porque Deus vem revelando de forma sobrenatural, mas muito sutil ao mesmo tempo, muito, sabe, suave, doce, em algumas palavras, em algumas pregações que eu venho assistindo. Então Deus vem me abrindo muito a mente, né? E uma pregação que explodiu o meu cérebro foi uma de doutora Filó. Se você não conhece, ela é uma palestrante católica, né? Ela é pediatra, então é uma senhora que trabalha há muitos anos como pediatra, como médica. Então ela une ciência e fé, que a gente sabe que um não anula o outro, mas as pessoas tendem a separar. E com o jeito dela, ela vem me ensinando como eu posso ser um bom cristão aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, onde Deus queira me colocar. E nesse entendimento, as palavras que ela usa para descrever o relacionamento dela com Jesus é muito particular dela, mas ao mesmo tempo parece que a gente sabe o que ela está falando, a gente entende, porque é uma sede que tem dentro da gente, uma sede de relacionamento, de intimidade com Jesus, que só sendo Ele que coloca em nós. Então quando ela fala do amor de Jesus por ela e o amor dela por Ele, eu acho lindo, é espetacular. E faz parte da resposta que eu pedi a Deus, né? Da forma que Ele me direciona. Também faz parte quando eu me abro a escutar o que os outros têm a ensinar sobre o relacionamento deles com Jesus, com Deus, né? Ou como a forma que o Espírito Santo se manifesta na vida dessas pessoas. Então, pedindo muito a Jesus que Ele falasse comigo, que Ele me revelasse algumas coisas, Ele me deu uma passagem muito linda e esclarecedora. É basicamente o que eu precisava entender e não sabia. Muitas vezes a gente pede uma coisa a Ele, a Jesus, Ele nos dá e não entendemos. Conforme a gente pede clareza, a gente pede que Ele seja específico em algumas coisas, no entender, que a gente tenha dificuldade muitas vezes de ouvir e entender a voz dEle. Então a gente também precisa pedir. Aí Ele vai nos revelando, né? Aí vamos caindo em nós mesmos, e a palavra veio como uma luva para mim. E eu queria compartilhar com você, porque eu acho que isso aqui é muito edificante. Então, começando o nosso tema de hoje, não adianta a gente pedir e não estar aberto ao que Ele vai nos dar.
a gente precisa se abrir primeiro. Quando a gente tem a sede dele e ele nos sacia com a água viva, nós precisamos estar dispostos ao que der e vier. Porque muitas vezes Deus age das formas que não esperamos. São formas particulares que ele tem. Ele sabe das nossas necessidades, nós não. Por conta disso, muitas vezes parece que ele revira a nossa vida, ele mexe com tudo e a gente pensa que é castigo, mas não é. É ele realmente direcionando a gente aquilo que nós pedimos, aquela oração que muitas vezes nós pedimos, ou aquele silêncio na presença dele e que o Espírito Santo orou por nós porque a gente estava tão cansado e não sabia nem o que pedir, mas o Espírito Santo estava lá e soube o que pedir por nós. Então, quando tudo isso acontece, que ele começa a se revelar para nós, a gente tem que entender que pode ser de formas inesperadas. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente quer a mudança, mas não nos abrimos. E isso aqui, essa palavra que ele me deu, é esclarecedora. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 24. É pequeno, eu vou ler para você. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos, por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele, e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele, em Jesus. Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Só nisso aqui é muita coisa que a gente pode conversar, mas eu vou me ater à mudança de vida do homem velho para o homem novo. O que isso quer dizer? E a gente vai entendendo que a vida antiga, ela é marcada pelo pecado, pela autonomia falsa que a gente tenta viver sem Deus. É uma vida que a gente é dominado pelas paixões desordenadas, pela falta de domínio próprio. Quando a gente busca prazer sem critério moral, quando a gente age por impulso, com ressentimentos, né? A gente deixa a ira, o orgulho, o ciúme, tantos sentimentos descontrolados muitas vezes agirem em nós e nos controlar, né? Quando a gente não tem o controle sobre determinado sentimento, determinada emoção, ela nos controla e nos faz errar muito. A gente acaba agindo por impulso, por momento, não com a fé, não com a razão. Tem que ter um equilíbrio. As emoções existem e a gente precisa lidar com elas, né? Não deixá-las nos dominar. Então, algumas ilusões que o mundo nos prega, a gente acaba caindo mesmo, né? A gente entende muitas vezes que precisamos ter poder sobre as coisas, né? Sobre controlar as coisas que nos acontecem, sobre a nossa vida, né? A vaidade muitas vezes predomina na gente, a busca pela aprovação humana, né? Essa aprovação humana que nunca chega, mas que a gente está sempre em busca, querendo e querendo e querendo. Algumas vezes também a gente vive pela hipocrisia, tentando parecer bom por fora, mas com o coração distante de Deus. Quantas pessoas vivem assim nas redes sociais?
Quantos de nós vivemos muitas vezes dessa forma? Então, a Bíblia chama isso de homem velho. Isso e muito mais. Eu estou resumindo aqui. É uma pessoa ferida pelo pecado, que originalmente escolheu a parte errada, o lado errado. Então aqui em Efésios, no versículo 22 do capítulo 4, precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. A gente precisa ir deixando essas coisas de lado. A gente precisa ir desapegando. E as coisas que são gatilho para isso, para que tudo isso aconteça conosco, para que a gente deixe de viver conforme o pecado nos leva. Porque em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte espiritual. É a morte em que não estamos em Deus. É uma forma de não vivermos plenamente. Então, como começar uma vida nova? Se você parar depois para ler, nesse mesmo capítulo, nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender como viver uma vida nova. Tem algumas coisas esclarecedoras aqui, uma forma verdadeiramente santa de se viver, uma verdadeira vida em busca pela santidade. Mas eu queria ler para você o iniciozinho, os versículos 1 e 2 do capítulo 5 do mesmo livro. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou, e se entregou a Deus por nós, e sacrifício de suave odor. Imitar Cristo. É isso. Nós precisamos ver a vida de Cristo e segui-lo. Imitar. Sem medo, descaradamente. Porque nunca iremos errar. Nunca estaremos errados se seguirmos, se cumprirmos, se obedecermos o que Cristo nos ensinou como testemunho de vida, porque Ele viveu verdadeiramente a santidade. Então, se a gente conseguir um trisco que seja viver da forma que Ele viveu, a gente com certeza está no caminho certo. Sem dúvidas, sem sombra de dúvidas. A vida nova, ela não é apenas mudar comportamento, é algo muito mais profundo. É uma transformação sobrenatural e ela é iniciada pela graça de Deus. Nada a gente vive sem a misericórdia, sem o amor, sem a bondade, sem a graça divina. Não dá. Nós, por nós mesmos, não vamos chegar a lugar nenhum. A gente só vai atingir a salvação e a santidade com Cristo, em Cristo e por Cristo. Voltando um pouquinho aí, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, a gente vê que no versículo 8 e 9, Paulo escreve: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Logo mais abaixo, no versículo 22, ele também diz: nele vós também sois justamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Tudo gira em torno de Cristo. É a graça de Cristo, é o amor de Cristo, é a bondade de Cristo, é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus em nós. Aí sim, a gente caminha para a santidade, para deixar o homem velho, despojar-se do homem antigo, das coisas que se passaram. Esqueça o passado, gente, esqueça. Viver do passado é um erro terrível, porque nos corrói, sabe? A gente vive em função daquilo que não existe mais. Sim, erramos, sim, pecamos, mas Deus nos convida para uma vida nova. E foi isso que Ele me respondeu, foi isso que Ele me disse. Porque mágoa, raiva, rancor, falta de perdão, tudo isso é passado, são coisas que nós vivemos, que não vão mais voltar. Precisamos interromper os ciclos de pecado,
O diabo quer nos prender nisso, sabe? Nesses sentimentos, porque nos distrai, nos tira do entendimento que Cristo quer nos dar. Aí no capítulo 2 de Efésios, no versículo 5 diz: quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. Então a graça de Deus está sempre disponível. Ela sempre nos alcança. Eu preciso me abrir. Eu preciso decidir. É fácil? Eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Mas é mais fácil com Cristo. Isso sem dúvida. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu não consigo. Mas com Cristo, com o Espírito Santo, com o olhar de Deus sobre mim, sobre você, nós vamos conseguir. Está aqui. É bíblico. É a palavra de Deus, pura e verdadeira. É por graça que foste salvo. Eu não me salvo. Quem me salva é Deus. Eu participo da minha salvação, me abrindo, me deixando moldar, me deixando transformar pelo amor de Cristo. Sim, é uma participação, porque eu decidi, mas a obra que é completa em mim é Deus. Eu participo me abrindo e Deus vem sobre mim, me lavando, me purificando, me tornando um novo homem, um novo ser. De que forma mais eu posso participar desta salvação? Desse momento em que Deus quer me resgatar do pecado, da lama, da teia de pecado que muitas vezes o inimigo me coloca. Eu preciso me abrir aos sacramentos da igreja, por exemplo. No batismo eu morro para o pecado em Cristo e eu ressuscito com Ele para uma vida nova. Em Romanos 6, versículo 4, diz: fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que vivamos uma vida nova. E isso continua na conversão diária. Ninguém está convertido. Nós estamos nos convertendo até o último dia da nossa vida. No momento da nossa morte, estamos ainda nos convertendo, porque estamos nos abrindo à graça de Deus constantemente. É uma ação contínua. Nunca estamos 100% prontos, porque a vida é isso. Ela está em constante mudança, evolução. Ela está acontecendo, a vida é isso, ela está girando. E a gente precisa ir andando, mas com Cristo. Quando a gente para num lugar, nós paramos de avançar, nós paramos de nos converter, nós paramos para a ação divina. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós vivamos, que a gente continue a vida, que a gente não desista. Desistir é estar na vida antiga, é desistir do novo que Deus tem para nós. Então, mesmo batizados, mesmo com o batismo, com o selo do batismo em nós precisamos atualizar essa graça cotidianamente. Pela confissão frequente, de preferência uma vez por mês, mas ou no mínimo, como a igreja recomenda, uma vez ao ano. Pelo combate espiritual. Gente, isso é muito importante. Como é que eu combato o mal espiritualmente? Orando, tendo intimidade com Deus, lendo sua palavra, me abrindo para a graça de Deus, fechando brechas, renunciando coisas do passado que me prendem ao pecado, que me prendem ao que me afasta de Deus. Renunciar mesmo, renúncias pessoais, de dizer não, é decisão constante. Não é fácil, não é, mas eu já disse, com Deus fica mais fácil do que eu fazer sozinho. É uma coisa que vamos aprendendo, é uma coisa que vamos nos abrindo e Ele vai nos ajudando, porque Ele é fiel, Ele nos prometeu que a gente não está sozinho. Então a busca sincera pela santidade nos faz isso, sabe? Atualiza essa graça do batismo em nós. E a salvação é assim, cotidianamente. Posso errar? Posso, estamos suscetíveis mesmo, a gente vai errar, não se iluda. Mas o que eu vou fazer depois é o que determina muito o que vai ser de mim no futuro. Quem eu quero me transformar. A santidade é assim. Mesmo eu pecando, eu reconheço, me arrependo, peço perdão a Deus e vou tentar não fazer de novo. Tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Renúncia pessoal, renúncia diária, é isso. Eu renunciando todo dia ao pecado, mesmo que eu peque, é renunciando e me arrependendo genuinamente. Não faz de conta, não por hipocrisia, não porque Deus é bom, então Ele vai me perdoar. Não é isso, é por autoridade
que Deus nos deu de renunciar ao pecado, que eu estou em busca da santidade. Estou buscando a santidade nas pequenas renúncias, nos pequenos milagres diários que Deus me dá. Na presença dele, na palavra, como quando uma pessoa chega perto de mim, me dá uma palavra de incentivo, me mostra a verdade contida na Bíblia, quando ele me lembra de uma fala de Jesus na Bíblia, quando uma palestra me edifica, me emociona, me mostra como Deus me ama. Tudo isso faz parte do processo de conversão e busca pela santidade. E se eu não me abrir a isso, então eu não estou fazendo parte da minha própria salvação. Eu estou fazendo parte da minha condenação. É o inverso do que Deus quer. Então, o passo prático para sair da vida antiga é renunciar ao pecado mesmo. Sem a verdade interior, não existe conversão. A gente precisa da verdade de Deus em nós. Peça ao Espírito Santo a luz para enxergar o que deve ser transformado em você. Peça com humildade, sabe? Se coloque na presença dele, peça. Espírito Santo, me mostre o que eu ainda preciso mudar. O que é que está escuro em mim ainda? O que é que está oculto? Aquilo que eu ainda não enxerguei, que eu preciso abandonar, sabe? Me despojar da vida antiga, dos pecados. Qual é aquele pecado de estimação que eu vivo cometendo contra a santidade de Deus? O que é que eu estou fazendo que está me afastando de ti, Espírito Santo? Me mostra, por favor, com humildade mesmo. Sabe? Vai lá e pede mesmo. Suplica se precisar. Renunciar ao pecado é decisão. Tem que decidir mesmo. Não é só um sentimento, é uma decisão. E confesse os seus erros com humildade. Mostre para Deus: Deus, eu me arrependo, eu fiz isso, eu não queria, mas acabei fazendo. Ou eu quis, mas acabei fazendo, não quero mais. Me perdoe, Senhor. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Procure um padre. Está aí o sacramento da reconciliação disponível para todo mundo, todos nós católicos e todos que queiram se abrir à fé católica, está aí. Vai lá, pede um direcionamento espiritual se for preciso, pede ajuda a ele e persona Christi, o padre vai te conceder o perdão dos teus pecados. E despojar-se do homem antigo, do homem velho, também é renunciar a ambientes que não te cabem. Hábitos que te levam ao pecado. Se você tem o pecado da luxúria, então evita certas pessoas, certos lugares. Se você tem o pecado contra a castidade, então evita ficar sozinho em alguns momentos da tua vida, do teu dia. Se você precisar ficar sozinho, vai ler a Bíblia, vai assistir um podcast sobre espiritualidade, sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, qualquer coisa. Mas vai te edificar, não fica, sabe, com os pensamentos pairando, porque a tentação vem. E não mantenha diálogo com o inimigo, porque você vai perder, ele é astuto, ele é mais inteligente que você. Então, peça ao Espírito Santo força, fortaleza mesmo, para te direcionar ao caminho certo, ao hábito correto, o que você precisa fazer para sair desse pecado. E, obviamente, isso eu digo, eu acho que quase em todos os meus vídeos, a Eucaristia é a graça maior da vida. É você viver buscando a santidade sem merecer, óbvio, porque nós nunca vamos merecer. Não dá para entender porque Jesus deixou a Eucaristia para nós. É humanamente impossível de entender como ele se humilhou dessa forma, Deus se humilhando dessa forma, para nos amar, sabe? Para nos deixar um elo, uma garantia de que ele está conosco sempre. Então, quando a gente tem o desejo de querer a Eucaristia, né, é viver com ele mesmo, sabe? Então, isso é a prova de que você quer ser santo, sim. Não é o santo de altar que eu estou falando, mas é uma busca genuína pela santidade, né, de se aproximar dele, de querer conviver com Cristo diariamente. Então, é em Deus que eu me transformo, e a Eucaristia faz parte desse processo, porque me santifica, me aproxima dele. Eu acho importante dizer também que a igreja nos ensina que uma vida nova é marcada por virtudes. Como eu disse mais à frente aqui no capítulo 4, São Paulo vai nos dando, né, algumas formas de viver buscando a santidade na nossa vida.
deixar a mentira, falar sempre a verdade. Ele nos ensina que a ira é normal, é aceitável, porém ele adverte: não pequeis. Então, o que a gente vai fazer com a ira determina se vai ser ou não pecado. Evitar palavras que firam as outras pessoas, que magoem, né? Porque quando a gente fere alguém, a gente está faltando com a caridade, faltando com o amor ao próximo, que é o mandamento que Jesus nos ensina. Ele também nos orienta a ser bondosos, compassivos, perdoar, assim como Deus nos perdoa. E aí ele nos mostra também que, exercendo essas virtudes, a gente adquire novas. É a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, a fé e vários dons, vários frutos do Espírito nascem em nós, porque Deus é isso. Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade. Ele nos transforma, Ele quer nos transformar. Então, perdoe o que você tiver que perdoar. Busque a paz interior na palavra, na oração, na intimidade com Cristo. Tenha domínio próprio sobre os seus sentimentos. Não deixe os sentimentos lhe dominar, porque você vai pecar certamente. Tenha uma vida sacramental regular, sabe? Vai, se confessa, busca a Eucaristia. Tenta ao máximo se cercar de Deus. Peça a Deus o desejo de amar o próximo, porque não é fácil, não. Não é fácil amar aquele que nos faz mal, mas é possível. Jesus disse que é. Não se acostume com o erro, não se acostume com o pecado. Busque a constante santidade, mesmo com as quedas. Não desista, continue, se arrependa, peça perdão, vai, continua. Porque tudo isso é chamado de santificação. É a obra do Espírito Santo nos fazendo parecidos com Cristo. É imitar a Cristo. Então, a vida nova é a vida em Deus. A vida antiga é a vida no pecado. Pessoas que antes viviam nas trevas passam para a luz porque Deus os chamou e elas se abriram a essa luz. Então, essa luz, ela é refletida nos comportamentos, nas palavras, nas decisões, nos relacionamentos da pessoa. Porque quando Deus quer transformar, Ele transforma por inteiro, não pela metade, não uma parte, não remenda. É um conserto geral mesmo. Então peça a Ele, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo para renovar em você o teu batismo. Que você tenha um coração aberto ao Espírito Santo, para a transformação de Deus na sua vida. Mesmo que você muitas vezes caminhe sozinho no seu círculo de pessoas, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Você não está só, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Peça a Ele para te libertar da vida antiga, do pecado, daquela teia nojenta do pecado. Sinta repulsa pelo pecado. Busque esse sentimento de repulsa, mesmo que você peque, mas sinta: não quero isso para mim. É uma decisão mesmo, eu não quero viver assim mais, eu quero a vida nova. Então Deus, desfaz de mim aquele homem antigo, me transforma na imagem de Jesus Cristo. Me ensina, Senhor, a amar, a perdoar, a ser humilde, a ser manso, a ter mais paciência, a buscar o caminho da santidade. Me dê força para viver, Senhor. Me ajuda em cada escolha, em cada decisão, em cada sentimento, em todas as realidades da minha vida, para que eu sempre viva no Senhor. É isso. Eu acho que chegamos no fim do nosso vídeo. Consegui falar bastante sobre esse tema. Não esperava que o vídeo ficasse tão longo, mas o Espírito Santo foi ministrando, foi falando, e eu deixei. Deixe Ele usar também, me transformar. Espero que essa palavra tenha falado com você, tenha chegado ao seu coração da forma certa. Eu espero que o Espírito Santo esteja fazendo em você uma nova obra, uma obra nova, perfeita, santa e agradável, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós que estamos buscando a santidade em Cristo. Peço a você que se inscreva aqui no canal, compartilhe este vídeo, curta, sabe? É muito importante para que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus tomar novos caminhos, novos rumos, chegar a novas pessoas. E você compartilhando, isso acontece com mais facilidade. Eu desejo a você um santo dia na presença do Senhor. Tchau.